Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tô muito bem, eu tô muito feliz, graças a Deus, por estar aqui gravando esse devocional da Palavra do Senhor. Eu amo gravar os nossos devocionais, eu amo falar de Deus. É o melhor momento que eu tenho na minha vida quando eu tô aqui falando do nome de Deus. E eu creio que cada vez mais o Senhor vai me usar. Eu fiquei um tempo sumida, estou um pouco sumida, porque eu estou cuidando da minha saúde. Já falei em um outro devocional. E Deus já está me dando a vitória. Eu creio no nome de Jesus que, como a palavra diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até essa fase difícil que eu tô vivendo, vai cooperar, vai ter um propósito que eu não entendo hoje, mas amanhã eu vou agradecer ao Senhor. E eu estou muito feliz a Deus, porque mesmo eu errando, falhando, inúmeras vezes o inimigo tentando fazer com que eu parasse de falar do nome de Deus, hoje eu estou aqui para falar do nome de Deus, porque eu sei que esse canal está alcançando almas, vidas têm sido transformadas, porque não é por mim, é por Deus que me usa verdadeiramente. Cada palavra que eu falo aqui nesse devocional é instruída por Deus. Deus, antes de me usar para falar com vocês, Ele fala profundamente comigo. E no nosso devocional de hoje eu vou ser bem breve, vou falar aquilo que Deus tem tocado no meu coração durante esse momento difícil que eu estou passando, né, cuidando da minha saúde, durante essa provação assim que eu tenho passado, esse vento forte que chegou na minha vida, estou ainda, né, tirando muitas lições, e uma delas é o que eu quero compartilhar hoje nesse devocional. Como eu disse, nós somos muito falhos, nós somos muito pecadores, mas o fato da gente errar, da gente falhar, da gente pecar, não muda o amor de Deus para conosco quando nós se arrependemos de todo o coração. Quando a gente tem o nosso coração rendido ao Senhor, quando a gente erra, falha e fala, Deus me perdoa, o Senhor nos perdoa, o Senhor limpa os nossos pecados e o Senhor continua nos amando. E a palavra do Senhor nos diz que o segundo mandamento, segundo Jesus, é amar ao próximo como a ti mesmo. E será que nós temos vivido isso na nossa vida? Será que a gente tem amado o próximo como a ti mesmo? E é sobre isso que eu quero falar no nosso devocional de hoje. Porque amar aquele que nos ama é fácil. E quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente não tem utilidade mais nenhuma para oferecer para o outro, será que o amor que a gente que o outro nos oferece permanece o mesmo? Ou será que o outro só nos ama quando nós temos algo que o favorece? E esse amor não é um verdadeiro amor, porque olha como Deus é lindo. A gente erra, a gente peca, a gente falha, mas se a gente chega diante da presença do Senhor e se arrepende, o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele nos perdoa e Ele continua nos amando. Ele não nos rejeita, Ele não nos julga, Ele estende as suas mãos poderosas e Ele nos perdoa. Ele não faz diferença de nós. Se a gente errou, Ele conhece a intenção do nosso coração. E muitas das vezes o ser humano, ele é muito ingrato. Ele não permanece no amor verdadeiro quando o outro falha. Eu sei que isso vem da natureza humana, mas não vem da natureza de Deus. E eu quero dizer para você que Deus quer hoje, através desse devocional, fazer com que a gente produza o amor de Jesus um para com os outros. O amor verdadeiro, não somente quando o outro te faz o bem ou tem algo bom para te oferecer, mas principalmente quando ele falhar, quando ele errar. É aí que ele vai precisar ainda mais do seu amor, do seu apoio, da sua companhia. Eu quero que vocês entendam isso nesse devocional, porque, como eu disse, nessa fase difícil que eu tô passando na minha vida, Deus tem me mostrado isso. Deus tem exigido isso de mim, porque eu pude ver através das pessoas
Quantas pessoas elas são ingratas, e eu um dia fui esse tipo de pessoa, ingrata com o próximo. Eu só amava se me amasse, eu só queria perto aqueles que me faziam bem, eu só ajudava se me ajudasse, e esse amor é um amor egoísta, é um amor que não procede de Deus. Então, no nosso devocional de hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 22. Gente, olha esse passarinho cantando. Eu vou encostar a porta aqui porque tá demais. Gravou o vídeo, eles estampou a cantar ali. Glória a Deus, mas espera aí que eu já volto. Espero que melhore um pouco o áudio, né? Bom, gente, aqui que eu tava falando é Lucas 22. Eu vou ler a partir do versículo 47. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamando Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? O que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram-lhe: Senhor, feriremos a espada? Isso quem perguntou foi um dos 12 que estava com Jesus, um dos 12 apóstolos. Um deles, que era Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Amém. Aqui, gente, é o momento em que Jesus, ele tá lá no Getsêmani e chega Judas para trair Jesus, né? Judas andava com Jesus, era amigo de Jesus, estava lado a lado com Jesus, né? E a palavra nos diz que ele traiu a Jesus, entregou Jesus para ser crucificado, entregou Jesus na mão dos seus inimigos, dos seus adversários. E com um beijo, Judas mostra quem é Jesus, aquele que eles devem pegar e levar preso. E a palavra nos fala que Pedro pega a espada ali na hora e corta a orelha de um dos sumos sacerdotes que estavam ali com Judas, com aquele povo que foi para pegar Jesus para levá-lo preso. E Jesus, vendo aquilo, fala assim: Pedro, por que você fez isso? Não era para você fazer isso. Jesus vai lá, pega a orelha, falando com as minhas palavras, né? Pega a orelha que Pedro corta desse homem e coloca novamente no lugar e cura ali aquilo que Pedro fez. Pedro, né, todo mundo sabe, né, que era um homem muito explosivo. Pedro, ele era um dos 12 dos apóstolos do Senhor, ele andava com o Senhor e foi aquele que também negou Jesus. Então, o que eu quero dizer para vocês, irmãos, aqui temos dois tipos de pessoas: Jesus, o amor em pessoa, e temos Judas, o traidor. Judas, que andava com Jesus por aquilo que Jesus proporcionava a ele, mas na primeira oportunidade que teve, Judas traiu Jesus. Judas acabou a amizade que foi construída somente pela parte de Jesus, porque Judas nunca foi amigo de Jesus. Mas Jesus era amigo de Judas, porque quando tem em outras versões diz que fala amigo, porque vieste. Quando Jesus encontra Judas, ele fala amigo, porque viestes, a que vieste? Então Jesus, ele realmente tinha uma amizade com Judas. E a palavra nos fala que Pedro, ele ali, quando ele corta a orelha de Malco, a forma que Pedro agiu ali foi na raiva, na ira, na emoção. Ele faz algo que não é correto de se fazer. E Jesus vai lá e conserta o erro de Pedro, mostrando que não devemos pagar o mal com o mal. Então eu quero dizer para vocês que muitas das vezes pessoas vão nos magoar, pessoas vão nos ferir, ou muitas das vezes vamos ser nós que vamos magoar outras pessoas, que vamos ferir outras pessoas e vamos entristecer outras pessoas.
Mas a forma como o outro vai reagir de acordo com a sua atitude, que não foi boa, não foi adequada, não foi agradável, diz sobre o outro. Porque se eu faço mal para alguém, a pessoa que está recebendo esse mal, se ela tem um coração bom, se ela é uma pessoa transformada por Deus, ela não vai retribuir um mal com o mal, ela vai acabar o mal ali com o bem. Muitas das vezes a gente age pela emoção, como Pedro, explosivo. A gente age no calor da emoção, na ira, na raiva, toma decisão errada e aí Jesus vai lá, conserta aquele erro para nós. Ele nos mostra que estamos errados, porque Jesus mostrou para Pedro, não é assim, Pedro, e não pode fazer isso. Pedro foi lá, pegou a orelha, colocou no lugar, e basta nós ouvir aquilo que Deus fala, a repreensão, né, de Deus, porque quem tem um Espírito Santo arrepende, tem um arrependimento e vê que errou e não comete novamente o erro. Mas o que eu quero dizer é que nós não podemos retribuir o mal com quem nos faz o mal. Porque, gente, às vezes a pessoa, ela é uma pessoa boa, mas no momento ali, ela toma uma decisão que não é boa, que é uma decisão que magoa a outra pessoa. Mas a gente sendo bom, a gente tendo Deus na nossa vida, a gente tendo controle das nossas atitudes, a gente não pode deixar com que aquele momento de ira causado por determinada situação, determinada pessoa, afete em nós a forma como a gente vai retribuir a ação dela, o que ela causou em nós, entendeu? Porque se a gente fosse como Jesus, que nós não somos, mas se a gente seguisse o exemplo de Jesus, muitas coisas seriam evitadas na nossa vida, o mal seria encerrado, porque tem muitas pessoas que guardam mágoa, rancor, guardam ressentimento, são pessoas que estão dentro da igreja e que se o outro falhou ali, se o outro magoou ali, a pessoa vira a cara, fica rancorosa, a pessoa não quer mais a proximidade e estão lá tomando ceia, estão louvando em cima do altar, estão cantando, porque eu falo, gente, nós vamos sempre errar, vamos sempre falhar, que a nossa natureza, ela é caída, a nossa natureza é do pecado, mas nós temos que sempre buscar em Deus para sermos transformados. Então, na fraqueza do seu irmão, na fraqueza da pessoa que está do seu lado, você tem que ser como Jesus. Você tem que ensinar o certo a ela e não ser um tipo de pessoa que vai retribuir o mal com o mal, porque não é isso que o Senhor nos ensina. Ele fala: pagai o mal com o bem, ao Senhor pertence a vingança. Então, se hoje alguém te magoou, se alguém te ofendeu com palavras, te feriu, uma pessoa que às vezes é até boa, ela é uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, mas que na fraqueza dela, na falha humana dela, ela te feriu e te machucou, você não pode ir lá e querer fazer um mal para aquela pessoa, retribuir a vingança, porque teve vários motivos que levou com que ela agisse, às vezes, com desrespeito, com agressividade. Não devemos aceitar esse tipo de atitude, mas não é vira na cara, não é sendo ignorante, não é desfazendo da pessoa que você vai ajudá-la a enxergar que ela tá errada. Se você tem Deus, você tem amor no seu coração, você tem que saber falar para aquela pessoa, como Jesus fala, né? Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Quando eles estavam lá acusando a mulher adúltera, mas todos ali eram pecadores. Eu vejo, gente, muitas pessoas que são explosivas, que eu falo por mim, muitas das vezes eu sou explosiva. Eu falo as coisas sem pensar, não tenho controle. Eu peço a Deus todos os dias controle emocional, mas muitas vezes eu falo explosivamente. Só que uma coisa que eu tenho certeza que Deus tem orgulho do meu coração. Ele tem orgulho, porque ele já me falou isso. É que a minha explosividade, às vezes o meu falta de controle, que eu preciso ter o controle, domínio próprio, mansidão, que é os frutos do Espírito Santo, que eu busco sempre. Mas uma hora assim eu
explodo, eu magoo as pessoas que estão do meu lado, eu arrependo, gente. O arrependimento, o coração quebrantado. E o meu coração não guarda mágoa de ninguém. O meu coração não guarda ressentimento de ninguém. Se você pisa no meu pé hoje, daqui meia horinha a dor passa. Eu tenho um coração puro, que é o que Davi, né? Assim, o Senhor fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele temia o Senhor. Eu temo ao Senhor. Sempre que eu erro, eu peço perdão, eu me arrependo. Eu tento melhorar, eu tento buscar no Senhor. Senhor, transforma, porque quem me conhecia sabe como eu era uma pessoa nervosa, de natureza forte, de gênero ruim. Hoje eu ainda tenho, às vezes, as fases dos meus de repente, que eu me explodo. Agora eu tô passando por tratamento psicológico, tô indo cuidar da minha saúde devido a muitas cargas que eu trouxe desde a minha infância, sofrimento, tudo, mas eu não aceito ser uma pessoa que não tem a natureza de Cristo, então eu quero cada dia mais ser transformada. Só que eu sou, gente, o que eu sou, eu não forço ser algo que eu não sou, entendeu? Eu admito a Deus minha fraqueza, eu admito a Deus as minhas falhas, eu falo pro Senhor. O que eu mais vejo é pessoas que estão dentro da igreja, não são aparentemente explosivas, mas que têm um coração ruim, um coração duro, um coração que não perdoa, um coração vingativo. E Deus não quer isso de nós, entendeu? Às vezes é melhor uma pessoa que reconheça assim, eu sou ruim, eu preciso de ti, Senhor, eu sou descontrolada, me ajuda, do que um Judas que diz amigo, que tá ali caminhando com você, mas na primeira oportunidade que tem, ele te entrega para os seus inimigos, ele te abandona, ele te leva para a morte, entendeu o que eu quero dizer? Então que hoje você venha refletir, se você é uma pessoa que tá passando por um momento de reconstrução da sua identidade em Deus, se você é uma pessoa que tem seus defeitos, que precisa melhorar, assim como Pedro era explosivo, ele era intenso, ele agia sem pensar, porque ele não pensou a hora que ele tirou a espada ali para cortar a orelha do Malco. Se você é como Pedro, busque cada dia mais estar perto de Deus, de Jesus, para ele te transformar, para você ter a natureza de Deus na sua vida e falar, Senhor, eu não quero ser assim, como eu falo, a minha oração para Deus. Porque assim, gente, o que eu acho incrível, maravilhoso, que é o que me conforta, é que Deus, ele não olha como o homem vê. Como Jessé disse, como Deus disse a Jessé, Jessé, não é esse que eu quero, não é esse que eu quero escolher para ungir, porque você tá olhando a aparência. Eu não olho a aparência. Quando Jessé foi lá na casa de Davi, escolher ali um dos seus irmãos, ou ele, né, na verdade que era ele, para ser ungido a rei de Israel. E a palavra nos diz que Jessé olha a aparência, mas Deus fala para ele, não olho a aparência, eu não olho como o homem vê. O homem, ele vê o coração, vê a aparência, eu olho o coração. Então, às vezes, eu erro, eu falho, mas Deus conhece meu coração. Ele vê que tem ali arrependimento, que foi algo sem premeditar, porque tem muita gente que premedita a maldade. Olha, ela foi ruim comigo, eu vou ignorar ela, eu vou ser ruim com ela, eu vou desprezar ela, ela vai pagar pelo que ela fez. É gente ruim, isso é gente ruim que premedita o mal, que faz assim, ó, premeditado. Agora, Deus conhece o coração. Quando você falha, quando você erra, que não é intencionalmente, você pecou ali, mas logo se arrependeu, seu coração foi tocado ali pelo Espírito Santo, você pediu perdão para quem você magoou, você pediu perdão para Deus, e Deus conhece o nosso coração, ele não olha como o homem. Às vezes o homem vai te julgar, vai falar que mulher ruim, que homem ruim, de coração ruim, sei lá, vai falar várias coisas que às vezes é verdade mesmo, sem educação, estressado, às vezes você precisa sim ser mudado, por isso como eu falo de mim, mas Deus tá vendo ali seu coração.
coração dela não tá guardando mal, ela não fez aquilo proposital, ela não fez aquilo para ferir, porque tem muita gente mal que faz para realmente machucar, para realmente ferir, para realmente destruir o outro. Então eu quero dizer para você que nós devemos todos os dias ansiar por ter a transformação de Jesus nas nossas vidas, para a gente viver o verdadeiro amor de Deus, independente de quem seja, oferecer o verdadeiro amor, até aos nossos inimigos, até aqueles que nos magoam, principalmente, porque não é todo momento que as pessoas vão ser boas para você, vão te favorecer, vão fazer tudo por você, e é no momento em que elas deixam de fazer que você tem que fazer a sua parte, porque é assim que funciona, gente. Não adianta você falar que ama sua mãe se no momento que ela não te favorece, ela não presta, ela nunca faz nada. A gente acaba esquecendo das inúmeras vezes que as pessoas foram boas. Então, que esse amor de Jesus venha transbordar em nós. Eles vieram para prender Jesus, para levar Jesus para ser morto, crucificado, mas Jesus, ele retribui o que ele tinha dentro dele. Ele poderia deixar o homem sem a orelha, sangrando, machucado, mas ele foi lá e curou, colocou a orelha no lugar, mostrou a lição ali para Pedro, ele mostrou o verdadeiro amor. E é isso que a gente tem que ser, que a gente tem que fazer. Às vezes hoje é nós que erramos com outras pessoas. Errou, falhou, até mesmo com Deus, peça perdão. Mas se amanhã ou depois for outro que falhar com você, também peça. Porque se você não é capaz de perdoar as pessoas que erram e falham com você, como que você se sente digno de dobrar seu joelho e pedir para Deus perdoar os seus pecados? Como você acha que as suas orações estão chegando no céu? Elas não estão, porque a palavra fala que se a gente tem inimizade com os nossos irmãos, as nossas orações elas não chegam no céu. Então, se você está sendo um ingrato, se você não tem capacidade de perdoar aqueles que falham com você, como você espera o perdão de Deus? Então, que nós venhamos todos os dias da nossa vida ser o bem. Mesmo que as pessoas nos ofereçam o mal, ofereça o bem, porque cada um oferece o que tem. Às vezes tem momentos que você vai oferecer o mal, porque já vem da sua natureza, mas não é que é certo, que é o correto, não é o correto, não é o que Deus quer. Mas às vezes a gente vai errar, vai falhar, vai machucar as pessoas, vai magoar a Deus, vai desagradar a Deus, vai pecar, porque vem da nossa natureza caída. Mas no momento que isso acontecer, não se conforme, se arrependa. Peça perdão, mude, endireite, conserte aquilo que precisa ser consertado. Mas vai ter momento também que vão ser outras pessoas que vão falhar com você. E é nesse momento que você tem que pôr a prática do amar ao próximo como a ti mesmo. Porque quando você erra e quando você falha, o que você espera das pessoas? O perdão, a compreensão, o acolhimento, a cumplicidade. Não espera que te julgue, que aponte o dedo para você, como a mulher a que foi pega em adultério. Jesus disse, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. E Jesus levantou a mulher e disse, vá em paz, os seus pecados foram perdoados, vá em paz. Então, é o que nós espera. Não que as pessoas passem a mão na nossa cabeça, não, mas que as pessoas tenham compreensão. Tem muitas coisas que levam a gente a tomar decisões erradas, a ter atitudes que não agradam a Deus, como eu disse, e a outras pessoas. Mas que cabe a nós, quando errar, falhar, refletir e mudar e buscar mudança. E as pessoas que realmente se importam com a gente, que realmente nos amam, elas vão compreender e não vai ser um ato de descontrole ali, de momento de raiva, ira, explosão, que o amor delas devem ser afetado, devem ser abalado a ponto delas te desprezar, te rejeitar. A gente tem que compreender sim o momento de tristeza que a pessoa fica ali, mas tem muitas pessoas que eu tô dizendo que elas guardam no coração, são pessoas rancorosas, são pessoas que são ruins e isso adoecem até mesmo elas. Então que a gente venha pôr em prática esse ensinamento de Jesus. Cada um oferece o que tem para oferecer. Então que nós busque sempre oferecer o amor. Mas se a gente chegar a falhar, como Pedro ele falhou, ofereceu ali a raiva dele, cortou a orelha daquele homem,
que a gente venha se arrepender, pedir perdão às pessoas que a gente magoou e a Deus e consertar os nossos erros. E saiba que se você pedir perdão, você já tem o perdão da parte de Deus. Se você pediu perdão para alguém que um dia você também magoou ali e essas pessoas não te perdoaram, você fez a sua parte. E aí é Deus e a pessoa, mas que você jamais na sua vida busque guardar sentimentos ruins dentro do seu coração. Que você venha ter um coração segundo a vontade de Deus, um coração. Por que que eu falo? Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus, mas ele já foi um assassino, ele teve um adultério que ele andou com a mulher de Urias, ele matou um homem, ele pôs Urias ali na linha de frente da batalha e ele foi morto. Então, gente, Davi errou muito, ele errou muito. Só que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então, ser alguém segundo o coração de Deus não quer dizer que você vai ser perfeito, maravilhoso, não vai errar, não vai falhar. Não, mas é você temer ao Senhor quando você errar, quando você falhar. É você estar diante da presença do Senhor, reconhecer, Senhor, quão miserável, pecador, falho eu sou. Senhor, se não for a tua graça, a tua misericórdia, eu não consigo. É isso, gente, é isso, porque tem muitas pessoas que são mansinhas, que são boazinhas aparentemente, mas tem um coração ruim, um coração que não agrada a Deus, um coração que precisa ser quebrantado, um coração que precisa ser transformado, enquanto algumas pessoas que são mais explosivas, que às vezes ali no calor da emoção erram, falham, mas depois se arrepende e tem um coração que agrada a Deus, porque Deus ele não olha como o homem vê. Isso que nos conforta. Nós não vamos ser julgados de acordo com o que sua amiga acha, sua vizinha acha, seu esposo acha, ou com qualquer pessoa acha. Você vai ser julgado de acordo com o que Deus vê e tem certeza que é o seu coração. Então, todos os dias busque, Senhor, me transforma em alguém segundo o seu coração. Tira todas as minhas, me ajude a enxergar todos os meus erros, todas as minhas falhas e a me libertar, a me transformar, pois eu quero ser, Senhor, alguém segundo o seu coração. E eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração e Ele vai te ajudar, você ser transformada por Ele cada dia. E aqui, onde eu acabei de ler, deixa essa linda mensagem para você. Jesus, ele é misericordioso, porque ele teve misericórdia daquele homem. Então, se você pediu perdão, você se arrependeu, não carregue a culpa do pecado, não carregue a culpa dos teus erros. Receba o perdão de Deus, a graça e a misericórdia dele sobre a sua vida. E é essa mensagem que eu tenho para o seu coração. E eu espero que esse devocional, de alguma forma, venha edificar a tua fé. Que Deus venha te fortalecer, transformar tudo aquilo que precisa ser transformado. Porque todos os dias a gente tem que buscar pela nossa transformação. Como eu tô gravando aqui vídeo, mas eu erro muito, eu falho muito. E eu sei que quando eu viver eu vou errar e vou falhar. Não tenho orgulho de falar isso, não tenho, porque eu quero muito ser transformado por Deus, muito. E eu sei que Deus tem me transformado a cada dia. E eu sei que todo processo difícil que a gente enfrenta tem uma lição, tem um propósito. Então eu sei que vai servir de testemunho até os meus erros, as minhas falhas. Elas vão servir para me ajudar outras pessoas quando eu conseguir vencer esses erros que às vezes eu olho e eu falo assim, nossa, essa natureza difícil, esse gênero forte, esse jeito explosivo. E eu sei como Deus tem me mudado, eu tenho orgulho de quem eu tô me tornando. E eu sei que Ele vai transformar muito, mas para Deus transformar, ele amassa o vaso, a gente cai na mão do oleiro. E às vezes os problemas vêm, as enfermidades, a gente não tá entendendo, é porque ali Deus tá te moldando para você virar aquilo que realmente Ele quer. Então, que você compreenda que tudo tá no controle de Deus e que até essa fase difícil que você tá vivendo é para um propósito maior, é para um bem maior. Um beijo no seu coração e eu espero você no nosso próximo devocional. Se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe esse devocional com muito mais pessoas. Tchau, tchau!